Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a esse encontro de reintegração. E a gente vai olhando temas que, de alguma maneira, podem ajudar a gente a ficar mais dentro da nossa vida. Mais dentro da nossa vida no sentido de estar mais presente, íntegros, íntegras, de conseguir, por exemplo, durante um dia, fazer aquilo que você se propõe a fazer, desfrutar desse dia, levar uma vida com significado. Então, hoje eu vou trazer um tema que mexe de maneira visceral com muitas pessoas, né? Então, por que algumas pessoas ocupam tanto espaço dentro da nossa cabeça? Então, eu não sei se isso já aconteceu com você ou se acontece, mas existe alguma pessoa que é como se fosse um personagem famoso dentro da sua mente? Uma pessoa que aparece na sua mente com mais frequência? Às vezes é uma pessoa que você nem convive tanto, pode ser que você ainda conviva com essa pessoa, mas a maneira como ela aparece na sua mente é desproporcional. E a maneira como ela aparece, muitas vezes, é uma maneira mais intensa, quiçá até dramática. Então, não sei se isso acontece com você. Tem alguém na sua vida que aparece na sua mente mais do que deveria? Às vezes é uma pessoa lá do passado, ou às vezes é uma pessoa que você ainda tem convívio, mas você não gostaria que essa pessoa estivesse morando na sua cabeça, né? É como se a pessoa estivesse morando na sua mente e ela nem pagasse aluguel pra estar ali. Então, quando isso acontece, pode ser muito frustrante, né? Então, vamos olhar um pouquinho por que isso acontece. Então, quando a gente vai entendendo as raízes disso, isso vai perdendo a força. É como, assim, aquilo que está oculto, aquilo que é misterioso, às vezes tem uma força secreta na gente. Quando a gente começa a desvelar e a ter mais clareza do porquê isso acontece, isso vai perdendo a força. E, de repente, a gente pode até soltar essa pessoa e abrir nossa mente para outras histórias, para outras pessoas, para outros espaços, para outras possibilidades, projetos, né? Pra gente não precisar ficar preso a alguém. Então, vou dizer aqui algumas das razões que faz com que uma pessoa, seja homem, seja mulher, fique presente na sua mente. Então, por exemplo, se eu estou aqui e tem uma pessoa, que essa pessoa surge na mente com frequência, né? O que geralmente existe? Um corpo de espera. Então, como se tivesse uma parte de ti que estivesse esperando algo dessa pessoa aqui. Esperando um reconhecimento, um pedido de desculpa, esperando uma explicação, uma justificativa, esperando um abraço, esperando que essa pessoa mude. Existe um corpo de espera. Esse corpo, então às vezes a pessoa ela tá caminhando na vida, mas tem uma parte dela que tá esperando ainda essa pessoa, esse personagem famoso, mudar, pedir desculpa, reconhecer, fazer alguma coisa. Esse corpo de espera tem uma certa esperança de que vai vir aquilo que falta. Então esse corpo de espera, ele é um corpo infantil, ele é o corpo da criança, que ainda está esperando algo lá daquelas pessoas ideais que são os pais. E aí, como os pais não deram conta de dar, né? Então ela busca o que falta em outra pessoa, né? Então, geralmente esse personagem famoso, ele acaba sendo grande na nossa mente, assim como os pais são grandes para uma criança. E tem uma expectativa, então tem uma expectativa que essa pessoa, enfim, perceba, enfim, reconheça, enfim, valide, que essa pessoa, enfim, perceba o quanto está errada, ou perceba a própria burrice, enfim, existe uma expectativa em relação a essa pessoa. Então, porque
se espera um movimento e que aquela pessoa nos dê aquilo que falta. Então, essa é uma das razões que faz com que uma pessoa vire um personagem famoso, né? É aquela personagem intenso, vibrante na mente, né? Então, você pode pensar assim, se existisse um corpo de espera, o que eu estou esperando dessa pessoa, né? Se essa pessoa pudesse me dar uma coisa, o que eu gostaria que fosse, né? O que se espera ainda? Traz isso para a consciência. O que eu tanto espero dessa pessoa? Olha para isso. O que você tanto espera dessa pessoa? Que movimento que você está esperando? Quanto tempo você vai esperar, né? Então, assim, essa é uma das razões para existirem personagens famosos, né? Qual outra razão de existir um personagem famoso, uma pessoa que fica na nossa mente, né? Então, quando a gente tem uma pessoa que às vezes está presente na nossa vida ou não, né? Pode ser que você veja essa pessoa com frequência, pode ser que você tenha visto ela lá no passado e ela segue presente na tua mente. O que faz isso acontecer? Então, existe um benefício em manter esse personagem famoso na mente. Qual que é o benefício de manter essa pessoa na mente? Já que ela gera tanta perturbação, o benefício é que a intensidade do sentimento que existe te dá uma sensação de estar viva ou vivo. Então é uma coisa muito curiosa, assim, né? Porque, por exemplo, é muito comum, por exemplo, que a pessoa teve uma relação com alguém, teve um casamento, ou enfim, um relacionamento, um namoro ou algo assim, e essa relação teve uma intensidade amorosa, né? Teve um pum, né? Aquele boom e muito sentimento e muita idealização, muita expectativa, né? E aí essa relação amorosa termina, se decepciona, acaba, e aí vira uma relação de raiva, de ódio, enfim, né? Porque a raiva, o ódio, ele é uma maneira da gente se manter apegado à intensidade. Então, o apego não é nem a pessoa em si, o apego é o apego à relação de intensidade. Então, se não é uma intensidade amorosa, é uma intensidade de raiva. E qual que é a vantagem de manter uma relação intensa, ainda que negativa? É que isso move a energia. A pessoa ela sente um movimento de energia no corpo. Vem um fogo, vem um movimento, vem algo que faz com que ela se sinta viva. Então é um pouco como um vício. Então, a pessoa ela pensa com recorrência naquela pessoa porque aquilo movimenta a energia. Então ela está viciada a sensação que dá quando ela pensa naquele personagem famoso, naquela pessoa que surge com recorrência. Ou às vezes é uma situação famosa. Então a pessoa fica lembrando de uma situação que aconteceu lá no passado. E essa lembrança dessa situação move a energia. Vem uma energia intensa, uma energia dramática. Te vem à mente o nome de uma pessoa famosa que surge na sua mente? Ou de uma situação famosa, né? De histórias, né? Então aqui o pessoal trazendo aqui, quando meus padrões de pensamento são de remoer histórias. É isso. Ao invés de um personagem famoso, de uma pessoa, eu penso numa situação famosa. O que seria uma situação famosa? Uma situação que eu fico revendo, como um filme que eu fico assistindo várias vezes, né? Então, quando eu penso na situação famosa, numa história lá do passado, o que tem na história do passado? Tem personagens, tem eu, tem o outro. E lembrar dessa história move uma energia. Então, move energias no nosso canais, energias de corpo mesmo. Estou falando de energia de corpo, emoção e corpo. Então, pensar nessa pessoa, ou pensar nessa história, nessa situação, move energia no seu corpo. Perceba agora. Agora mesmo, é agora, esse é o momento que você pediu. Então pensa nessa pessoa, nessa situação famosa, né? Ou na pessoa famosa.
e perceba o que ela movimenta no teu corpo, de energia. Quando você pensa naquela pessoa, percebe a energia intensa que vem. O que se move no seu corpo quando você pensa, se o seu corpo expande, contrai, se vem um fogo, se vem um relaxamento, se vem um ânimo, se vem um brilho ou se vem um peso. Perceba o que surge em ti quando você pensa. É isso, é o vício na energia. Então não tem a ver com a pessoa em si, porque se não fosse essa pessoa, ia ter outra. Porque esse vício de energia, ele vai buscando pessoas para colocar nesse lugar. Então, por exemplo, a pessoa causou um dano, né? Essa pessoa me causou um dano. Pensa nessa pessoa, já vem uma vontade de dar um soco na cara dela, vem um fogo, né? Então aí, isso é um vício de energia, né? Se não fosse essa pessoa, se eu sumisse essa pessoa, talvez tivesse outra no lugar. A outra pessoa que me causou um dano, né? E aí, quando eu dou nascimento para aquela pessoa, não, essa pessoa me causou um dano, eu fui a pessoa que sofri danos. Aí, desse corpo que sofreu danos, também vem uma energia. Ele surge, essa energia surge junto de acordo com o nascimento que eu me dou e de acordo com o nascimento que eu dou para o outro. Então, se eu dou para o outro um nascimento de vilão e eu sou mocinha, porque eu faço tudo certo, então aí vai vir as energias da mocinha que sofreu danos. Isso vai vir a nível de corpo, de energia. Por que as pessoas se viciam em álcool? Por que as pessoas se viciam em chocolate? Por que as pessoas se viciam em café? Por que as pessoas se viciam em pessoas? Por causa do movimento de energia. Não está na pessoa. Não está na pessoa, não está no café, não está no álcool. Está na mudança de energia no corpo. A pessoa, ela quer tomar o café e sentir aquele fogo. Sentir aquela motivação vindo. Se ela tiver uma outra bebida que faça a mesma coisa, talvez ela se interesse também. Então, o pensamento na pessoa famosa, que gera uma intensidade, ela gera um movimento de energia, e esse movimento de energia dá pra gente um senso de existência. Se a gente não tem esse movimento de energia, tudo fica meio tedioso, meio sem graça. Por exemplo, às vezes a pessoa tá de boa em casa, tá tudo meio sem graça. Eu pensava, vou fuçar no Facebook, no Instagram, o perfil daquela pessoa. E quando ela fuça aquele perfil, né, aquilo gera um movimento de energia. Vai escutar uma música e lembrar daquela pessoa. Isso gera um movimento de energia. Aí vem a pergunta aqui, né? E como é que faz para sair desse vício? Primeiro passo, reconhecer, né? Existe um vício. E não tem a ver com a pessoa. Eu tô viciada num movimento de energia. Eu tô viciada em me sentir existente a partir desse movimento de energia. Primeiro reconhecer isso. Porque aí a gente para de colocar energia no outro ou na outra e coloca em si. Eu vou olhar para mim, para o meu corpo. Começa a reparar em você. Começa a reparar o que você faz para se conectar com essa pessoa ou com o pensamento nela, né? Como é que faz? Quando que você começa a remoer a história, né? Que momento do dia que vem isso, né? Começa a perceber os teus gatilhos. Como é que é a tua rotina com esse vício? E aí você vai percebendo o que isso te gera a nível de corpo e de mente. Então, quando eu penso nessa pessoa, como que meu corpo fica? Ele fica mais contraído, ele fica mais com uma energia de fogo. Como o meu corpo fica? E como fica a minha mente? Minha mente fica mais agitada, ela gera mais movimento, ela fica mais intensa. Como é que fica a minha mente quando eu penso nessa pessoa, quando eu me conecto com essa projeção dessa pessoa? Porque, na verdade, a pessoa, às vezes, nem é mais daquela maneira. A gente nem se relaciona com a pessoa em si, mas com uma foto dela. A gente pega uma foto, uma imagem, um recorte de um vídeo, né? A memória, por exemplo, né?
teve uma situação famosa, né? Aquela situação que eu fico repassando. Aí quando eu repasso aquela situação na minha cabeça, vem um corpo correspondente de quem passou por aquela situação, né? Uma situação traumática, por exemplo. Aí fica repassando aquele trauma e vindo aquele corpo traumatizado. Então, o primeiro trauma pode ser que até a pessoa tenha alguma responsabilidade. Mas as outras vezes que você ficou repassando e remoendo e sentindo a dor de novo, aí foi você mesmo. Esse repassar e se remoer é a nossa responsabilidade, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que há um vício, que há um apego a uma relação de intensidade. Então, eu tinha uma relação intensa com aquela pessoa, essa relação intensa, ela foi se transformando, e aí tem uma intensidade nessa relação, eu estou viciada a essa intensidade. Deixa eu ver aqui o pessoal trazendo aqui, ó. Percebo realmente que fico acelerada e converso com a mente. Mas o pensamento vem de novo repetitivo. Vem como se eu precisasse consertar o outro. Aí a gente entra nesse corpo de espera, né? A gente quer resolver algo. Isso vem da nossa criança que tem o pensamento mágico. Então essa criança ela ainda quer salvar alguém. Ela ainda quer consertar a pessoa. Quero consertar essa pessoa para que enfim ela me veja, para que enfim ela resolva, para que enfim a gente consiga se enxergar. Então a gente quer resolver. Vem de um pensamento infantil de mudar o destino do outro, de mudar a visão do outro, de mudar a mente da outra pessoa. E aí nesse pensamento infantil, a gente fica num corpo de espera, presa a nível psíquico. Porque tem uma parte sua que tá lá querendo resolver a pessoa, querendo mudar a pessoa, querendo esperar que ela fosse diferente. Muitos filhos também esperam que os pais e mães sejam diferentes, né? Vem a pergunta, não, eu tenho que me focar e me mudar? Trazer o foco para ti, de preferencialmente para o seu coração. Sentir a tua respiração. É nessa região aqui do peito. Trazer a tua presença pro teu coração, pro teu peito, pro teu dia, né? Às vezes a gente tá lá pensando em que outra pessoa é melhor e tá lá uma pilha de louça. Um monte de coisa para fazer, né? Então, e também uma certa confiança. Eu não preciso mudar o outro, eu não preciso resolver o outro, porque a vida tem uma inteligência. A vida tem uma inteligência. Então, se a pessoa ela tem ações, ela vai ter consequências. Se a pessoa ela causa danos, tudo na vida dela, as relações vão espelhar isso. Então, você não precisa consertar o outro. Se a pessoa tem arrogância, não se preocupa. Não se preocupa, não tem crista de onda topetuda que não volte para o mar. Então, assim, não se preocupa em resolver outra pessoa. Não se preocupa em mostrar algo para ela. Porque a vida, ela tem uma inteligência. As relações têm uma inteligência. Então, as coisas se mostram naturalmente. O corpo se mostra, né? Então, se essa pessoa tá se passando, tá invadindo espaços, está fazendo tudo errado, os espaços vão mostrar isso, o corpo dela vai mostrar isso, as relações dela vão mostrar isso. Não se preocupa, confia nessa inteligência, na inteligência da vida. Confia na inteligência da vida. Você não precisa resolver. E a pessoa, ela tem uma sabedoria que permite ela aprender. Então, ela vai aprender pelo difícil, pelo fácil. Então, confia na capacidade da pessoa de aprender e confia na vida como uma professora hábil. A vida não deixa nada passar despercebido, as coisas se mostram no momento certo. Confia nisso.
essa inteligência, né? Então aí a gente olha para isso. Então, o que seria um passo, né? Então, reconhecer esse vício dessa intensidade ou reconhecer essa arrogância que a gente tem de querer mudar o outro, de querer salvar o outro, quando na nossa própria vida tem coisas que a gente não alterou ainda, né? Então, reconhecer que existe uma certa ingenuidade em querer mudar o outro. Existe uma ingenuidade em querer esperar que outra pessoa seja diferente. Não tem como fazer isso. Eu tenho mais poder sobre a minha própria vida, sobre a minha casa, né? Como é que isso está chegando aí em vocês? E outra coisa que também atua quando a gente fala de uma pessoa famosa ou de uma situação famosa é que geralmente a gente se apega a essa pessoa ou a essa história porque essa pessoa, essa história, ela traz algo que é familiar pra gente. Então, assim, esse talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Então, por exemplo, se essa pessoa famosa que aparece na minha mente me rejeita, ela me rejeitou, ela pisou no meu coração, sambou em cima. Que pessoa horrível, né? Essa pessoa que me rejeitou. Então, o que ela está trazendo? Ela está trazendo um campo de rejeição. Então, quando eu penso nessa pessoa e penso naquele momento exato que ela me rejeitou, eu estou me conectando com um campo de rejeição. E aí, esse campo de rejeição, na verdade, pode ser algo que seja familiar. Talvez a pessoa já tenha sentido essa rejeição lá na família, né? E aí, através dessa pessoa, eu relembro desse campo que já é muito familiar. Então, essa fixação numa história ou numa situação, né, me traz uma sensação que às vezes é uma sensação familiar, é uma sensação que eu já estou acostumada, né? E aí, nesse lugar de que eu estou acostumada, é uma situação que eu me sinto mais segura. Engraçado, né? Mas assim, quando tem uma situação que é aquilo que eu estou acostumada, isso me dá uma sensação de um lugar conhecido. Então, tem pessoas que se sentem mais confortáveis numa relação tóxica do que numa relação saudável, porque numa relação tóxica aquilo é familiar para ela, ela reconhece aquilo e ela sabe como aquilo acontece. E numa relação saudável, ela pensa, nossa, eu não confio nisso. A pessoa, ela estranha uma relação saudável. Por quê? Porque aquilo não é familiar para ela. Aí vem a pergunta aqui. Então, na verdade, eu devo ser só observador e focar em me mudar. Isso. Então, eu deixo que a outra pessoa descanse na humanidade dela. Que a outra pessoa dê conta das próprias questões, né? Eu confio que a outra pessoa ela é adulta e que ela é responsável e que ela faz escolhas. E eu confio nisso e eu solto qualquer vontade de querer mudar a outra pessoa. E eu vou colocar a minha energia no meu coração. Vou colocar a minha energia no que está à minha volta agora. Tô aqui, tô na minha casa. Que dia é hoje? Hoje é domingo, né? Então hoje vai ter jogo. Eu começo a olhar para minha vida aí agora, né? Então o que eu quero para minha semana? O que você quer para tua semana? O que você quer realizar? O que faz teu coração brilhar? O que faz você se alegrar? O que faz a tua vida ter mais significado? Então, ao invés de me viciar em ter uma relação de intensidade e ficar pensando em outra pessoa e aquilo mover minha energia emocional, eu ficar viciada em ficar movendo essa energia, eu vou mover minha energia emocional por algo maior, por projetos.
assim, o que eu posso fazer de profundo na minha vida hoje, ou essa semana? O que de mais significativo eu posso fazer? Se eu fosse morrer semana que vem, o que de mais profundo eu posso fazer na minha vida hoje ou nessa semana? Das coisas que eu tenho aqui perto de mim, como é que eu posso beneficiar mais pessoas? Tem pessoas à minha volta? Como é que estão as pessoas à minha volta? Tem pessoas que eu posso abraçar? E aí eu vou começar a trazer minha energia para aquilo que está presente. O meu corpo agora, o seu corpo, como é que ele está? Ele está feliz? Ele está confortável? Ele está quentinho se tiver frio? Como é que está o seu corpo agora? Teu corpo tem alguma mensagem para ti? Teu corpo ele tá te falando algo há algum tempo? Então, às vezes a gente fica com esse foco nessa pessoa famosa, né? Que move a energia, a gente perde de olhar para o nosso corpo, olhar para nossa casa, olhar para os nossos projetos. Aí vem até aqui a questão, né? Beneficiar sem interferir e sem salvar o outro. É uma linha tênue. Olha, essas pessoas que movem muito a nossa energia de maneira intensa, a gente ajuda mais se a gente não quiser ajudar. Às vezes só escutando, né? Se é uma pessoa próxima, só escutar sem aconselhar. Deixa que a própria pessoa escute o que ela fala. Se você não se sente capaz de escutar sem aconselhar, então você se retira. Se retira, vai fazer outras coisas. E reza. Reza por aquela pessoa, intenciona que essa pessoa ela veja, que ela tenha clareza, que ela tenha lucidez, que ela encontre ferramentas, que ela encontre maneiras de sair do sofrimento dela. Reza, escuta, dá espaço, abre espaço. Desse lugar a gente apoia muito mais. E coloca a tua intensidade, a tua alegria, o teu brilho, a tua energia tem que vir de outro lugar. Se o teu brilho, se a tua energia vem de pensar em certas pessoas ou situações, você vai ficar viciada nesses pensamentos. Só que perceba que quem está movimentando a energia é você. A energia não está no outro. Você constrói o pensamento, você coloca a intensidade no pensamento e dessa intensidade isso move a tua energia. Então você que está construindo esse padrão. E você pode mover a tua energia em outras direções, né? Então, eu posso mover minha energia de outra maneira. Posso pensar, nossa, eu tenho uma vida preciosa, eu tenho um corpo humano que consegue refletir sobre ele mesmo. E eu tenho uma vida, uma caminhada que eu já fiz tanta coisa. O que eu posso fazer de bom com isso? Por mim hoje ou pelas pessoas à minha volta? O que eu posso desfrutar? Né? A gente tem uma vida tão ampla, com tantas coisas bonitas surgindo. Como é que eu posso desfrutar dessa vida? Tem alguma pessoa que me ama muito, que eu possa ligar para ela? Tem tantas coisas bonitas que a gente pode fazer com o nosso tempo ou com a nossa energia psíquica. Não fica colocando tudo numa pessoa, que às vezes nem foi uma pessoa que te fez bem. Isso não é tão simples, né? Porque às vezes realmente vem de um vício que vem lá de uma coisa que é muito familiar, né? Que é uma coisa lá desde a infância, né? E às vezes tem uma mente que tá fixada, que quer terminar alguma história, né? Alguma situação lá do passado, e a mente quer terminar essa história, quer ter um desfecho, esse desfecho não acontece. Então, se você se sente presa ou preso a nível psíquico e não tá conseguindo sair disso, né? Ainda tá esperando algo dessa pessoa, ainda quer mudar essa pessoa. Então, eu te digo,
Peça ajuda, né? Conversa comigo, né? Pra gente ver o que a tua alma tá querendo e como que a gente pode dar pra tua alma o que ela quer, né? E é isso. Um grande abraço para vocês e um excelente dia.